Ok, depois de configurar o seu computador corretamente, para inicializar o disco USB com a imagem ISO do QBIS, como você pode ver, conseguimos com sucesso acessar o instalador. O próximo passo, então, é instalar o QBIS no segundo disco e é este que você usará definitivamente. Como você pode ver agora, temos duas opções. Você pode selecionar a primeira opção, seguir em frente, instalar o QBIS imediatamente, ou, escolhendo a segunda opção, o instalador fará um teste de hardware primeiro e só depois instalará o QBIS OS, caso não encontre alguma falha. Então pressione a seta para baixo e, em seguida, Enter para testar o hardware. E, se estiver tudo bem, já poderemos seguir para o próximo passo. Legal, o instalador acabou de aparecer aqui, o que significa que o hardware passou no teste. Agora, as próximas etapas serão relativamente simples, você vai ver. Primeira coisa que o assistente pede é que você defina um idioma, que eu normalmente manteria em inglês, mas para fins didáticos eu vou escolher o português Brasil mesmo. Quando você for navegar usando o Tor Browser, por exemplo, ou qualquer outro navegador, eu recomendo que deixe, sempre como padrão, o idioma inglês, como eu já expliquei lá na aula 12 do módulo 2. Escolhido o idioma, basta clicar em Continuar, aqui no canto inferior direito, e prosseguir. Agora temos uma janela que nos permite alterar uma série de configurações. Bom, no meu caso aqui, eu vou manter tudo como está. A única coisa que eu vou mudar aqui é a categoria de sistema, que é onde vamos escolher o destino da instalação. Este é o local onde o QBIS será instalado definitivamente. E, como eu disse, esta é a única diferença entre instalar o QBIS e o Tails. Você escolhe entre instalar direto no disco interno da sua máquina ou instalá-lo em um disco USB portátil. Então, basta clicar aqui na opção Sistema para alterar a configuração, e isso vai nos mostrar uma janela que lista todos os dispositivos de armazenamento conectados a este computador. O primeiro disco, que eu tenho aqui à esquerda, como você pode ver, o tamanho dele é de 512 GB. Este é o disco interno, embutido no meu computador, onde estão armazenados os sistemas e os meus arquivos. E se o seu objetivo é instalar esse sistema diretamente no disco interno, tudo bem, você pode selecionar esse disco e aí o QBIS será o seu sistema operacional principal neste computador. Agora, alternativamente, se você deseja instalar o QBIS em um disco USB externo para torná-lo portátil, para usá-lo como sistema operacional live em qualquer computador suportado, semelhante ao que fizemos com o Tails, pode escolher o outro disco aqui ao lado, o disco que você destinou como disco externo para instalar o QBIS. Certifique-se de que este realmente é o disco correto. Verifique se não há mais discos conectados ao seu computador e se há algum disco adicional contendo arquivos importantes como senhas ou backups. Verifique antes de instalá-lo, porque tudo que estiver neste disco que você escolher será apagado e não poderá mais ser recuperado. Se você tem certeza que escolheu o disco certo, é só clicar nele para prosseguir. E, mais uma vez, como eu disse nas aulas anteriores, o tamanho mínimo deste disco deve ser de 32 GB. No meu caso aqui, estou usando um cartão de memória de 64 GB, mas você pode usar qualquer disco USB desde que tenha no mínimo 32 GB. 64 GB é o tamanho recomendado pelos desenvolvedores do QBIS e 128 é o ideal se você precisa compartimentar muitas aplicações em mais de um domínio. Você pode usar um pendrive, pode usar um SSD ou mesmo um disco rígido, como eu cheguei a fazer aqui. Se for usar um cartão de memória, você precisará de um adaptador para USB, como este aqui. Caso contrário, o sistema de boot não irá reconhecê-lo. Aqui embaixo tem algumas opções avançadas, como particionar o disco manualmente ou adicionar espaço disponível ao disco, e como é um disco totalmente vazio, eu vou manter a opção padrão mesmo, configurar a partição automaticamente. E logo abaixo tem a opção encriptar meus dados. Eu recomendo deixar essa opção selecionada, pois o QBIS vai criptografar todo o sistema que será protegido por uma senha que você terá que criar a seguir. Selecionado o dispositivo que deseja instalar o QBIS, tudo que você precisa fazer agora é clicar no botão Pronto, esse botão azul aqui em cima, no canto superior esquerdo, para prosseguir. Se estiver em inglês, vai aparecer como Done. E, de novo, tenha em mente que quando você seleciona um dispositivo aqui, tudo que está armazenado nele será removido e o QBIS OS será instalado lá. Certifique-se de não ter nada importante lá, porque tudo será apagado. Ao clicar aqui no botão Pronto, ou Done, aqui no canto superior esquerdo, abrirá esse pop-up para você criar a sua senha, que vai descriptografar e liberar o acesso ao QBIS depois de instalado.
Então, escolha aí uma senha forte, mas não tão complexa, de tal forma que você lembre depois. Eu já dei algumas dicas lá na aula 21 do módulo 3. Ao fazer isso, o QUBES vai criptografar por padrão o dispositivo de armazenamento que você escolheu. E, para descriptografá-lo, é só informar sua senha. Por isso que precisa ser uma senha forte. A segurança dos seus dados dependerá dela. Criou a senha, repete ela aqui no campo de baixo e clica no botão Salvar senha. E agora, geralmente nessa fase, o assistente de instalação volta ao menu principal. Mas aqui no meu caso, aparece esta mensagem aqui, dizendo que não há espaço disponível em disco, ou seja, sem um sistema de arquivo definido. E eu fiz isso intencionalmente só para o caso de você enfrentar esse problema. Se no seu caso voltou para a tela inicial, perfeito, não precisa fazer nada. Agora, se o seu disco foi mal formatado, como é o meu caso, essa tela também aparecerá para você. Se for o caso, siga o que eu farei agora. Eu vou formatar corretamente o disco para seguir com a instalação do QUBES. Então, basta clicar em Recuperar espaço. O disco já está selecionado, mas se não tiver, clica nele aqui. Em seguida, clique em Apagar tudo. E, por fim, basta clicar em Recuperar espaço novamente e pronto! Estamos de volta à janela principal e prontos para prosseguir. Para isso, vamos clicar aqui em Iniciar a instalação, bem aqui no canto inferior direito. Assim que fizer isso, vai aparecer esta tela mostrando o progresso da instalação do sistema e as configurações de root e usuário. O processo de instalação levará algum tempo, então seja paciente e aguarde até completar esta barra de progresso. E levará ainda mais tempo caso você esteja instalando em um disco externo, como estou fazendo aqui agora. Enquanto a instalação não é concluída, você já pode ir configurando o seu nome de usuário e uma senha. A senha que criamos previamente é a senha de disco, ou seja, você precisará se lembrar de duas senhas para acessar o QUBES toda vez que ligá-lo. A senha que vai descriptografar o disco e a senha de usuário. Então, vou criar aqui um nome e definir uma senha curta, só para fins didáticos, mas no mundo real você precisa criar uma senha longa e decente, uma senha forte. Definido o usuário e senha, basta clicar em Pronto e voltamos para a tela de instalação. Você também pode definir um usuário de root. Neste caso, toda ação que requeira privilégios de administrador exigirá mais uma senha. Bom, para este caso aqui, eu vou deixar desativado. Se você quiser, você pode configurar isso depois. E como você pode ver, a instalação quase não saiu do lugar, então vou pausar o vídeo aqui e retornar quando terminar. E depois de vários minutos, a instalação finalmente foi concluída. Já criei um usuário, agora você percebe que aparece aqui o botão Iniciar, o que significa que o QUBES OS já está pronto para ser iniciado. Agora, assim que eu clicar aqui, o sistema de boot vai reiniciar e, se o segundo disco USB estiver conectado ainda à máquina, vai automaticamente carregar o QUBES, desde que eu o mantenha conectado e o primeiro disco não esteja mais conectado. Porque lembre-se, o sistema fica no disco com tamanho maior, o disco de 64 GB. Então, você precisa desconectar o primeiro disco, aquele de 8 GB, com a imagem ISO, para que o sistema carregue a partir do segundo disco. Mesmo assim, aqui no meu caso, isso não deu certo. No primeiro acesso, eu tive que mudar a ordem de inicialização direto na BIOS, porque apenas selecionar o disco direto no menu de boot não estava funcionando. Então, há duas opções aqui. Ou você retira, desconecta o primeiro disco, o disco com 8 GB, e o sistema carregará automaticamente a partir do segundo disco, ou, se isso não der certo, você escolhe ele através do menu de boot. E, se ainda assim não deu certo, como é o meu caso, você pode fixá-lo lá nas configurações de seleção de disco, lá na BIOS. Pelo menos na primeira vez que você iniciar o QUBES. Se você remover o segundo disco e manter o primeiro, o ambiente de instalação do QUBES será carregado novamente, em vez do sistema em si. Se você remover ambos, quem vai carregar é o sistema operacional padrão instalado no seu computador. Então, fique atento. O disco que você precisa remover é o menor. O disco 2, o maior, contendo o sistema já montado, que você acabou de instalar, pronto para rodar, deve ser mantido conectado na máquina. Outra possibilidade é quando você remove o disco 1 no tempo errado. Nesse caso, aparecerá uma tela de instalação, como se você estivesse iniciando a instalação do QUBES mais uma vez. E, se isso acontecer, basta você dar Enter e o assistente vai automaticamente identificar a presença de um segundo disco QUBES contendo o sistema instalado e vai carregá-lo normalmente.
E já aconteceu do sistema simplesmente congelar e não concluir a inicialização. Se ficar parado nesta tela azul aqui escura, com a logo do Cubes no meio, por muito tempo e sem resposta do mouse, basta desligar e reiniciar o sistema, que ele deve continuar de onde parou. Claro, desde que você tenha selecionado o disco correto no menu de boot ou fixado ele lá nas configurações da BIOS, como eu falei anteriormente. Bem, acho que eu levantei aqui quase todas as hipóteses possíveis para que você não tenha nenhuma surpresa ao iniciar o Cubes. Porém, se mesmo assim não deu certo para você, até esta etapa aqui, basta ir até lá ao grupo de apoio aos alunos que ajudaremos você. A boa notícia aqui é que isso só acontecerá na primeira vez que você executar o Cubes. Depois, o sistema de pré-carregamento conseguirá identificá-lo e você poderá selecioná-lo normalmente no menu de boot. Pois bem, assim que o ambiente de pré-carregamento da sua máquina identifica o disco com o Cubes, um processo de inicialização do sistema começará. Isso leva mais ou menos entre 1 a 2 minutos. Em um determinado momento, você percebe que o processo é interrompido e é solicitado a senha de disco. Ao menos, nesta versão do Cubes, na data desta aula, é esta tela de carregamento simples mesmo. Se isso mudar no futuro, eu atualizo esta aula. Então, vou digitar aqui a minha senha e pressionar Enter. Agora, é só esperar o sistema operacional iniciar. E pronto, apareceu esta tela com a logo do Cubes e um triângulo com exclamação, o que poderia indicar que algo deu errado, mas não é nada disso. O que isso significa é que você ainda precisa definir algumas opções finais antes de entrar no sistema. Basta clicar na logo e, na próxima tela, o assistente nos mostra algumas configurações já selecionadas por padrão. Se você quiser obter todo o potencial do Cubes, eu recomendo manter tudo como está. Você também pode marcar essa caixa para receber as atualizações anonimamente pela Redditor. Isso é opcional, mas pode ser ativado a depender aí do seu modelo de ameaça. Se é o seu caso, habilite essa opção. No meu caso, exclusivamente para esta aula, eu vou mantê-lo desmarcado, porque isso tornará a inicialização muito mais lenta. Baixar atualizações geralmente não é um pré-requisito, então você pode apenas manter isso desmarcado. Agora, é só vir aqui e clicar no botão Pronto e esperar que o Cubes configure as máquinas virtuais necessárias para executar todo o sistema operacional. Em seguida, é só vir aqui no canto inferior direito e clicar em Finalizar configuração. Como bem sugere o nome, essas são as preparações finais antes de iniciar o Cubes. E, pela minha experiência, este é o processo mais demorado. Você perceberá que em algum momento esta barra de progresso aqui simplesmente congelará e vai parecer que travou. Por isso, eu recomendo que você observe se o que está escrito logo abaixo aqui da barra de progresso muda, como você percebe aqui ao acelerar o vídeo. Verifique também se pelo menos o mouse está se movendo. Se sim, significa que o processo ainda está em andamento. Então, tenha paciência e aguarde a conclusão do processo até o fim. Agora, se congelar tudo, até o mouse, é sinal que algo deu errado, mas, caso contrário, esteja ciente que, pela minha experiência, isso pode demorar entre 30 a 40 minutos, a depender, é claro, do disco que você está usando. HD, disco rígido, geralmente demora um pouco mais. Portanto, não desligue o computador enquanto o processo estiver em execução. Seja paciente com isso até terminar a instalação. Agora, uma coisa que pode acontecer nesta etapa é uma mensagem de erro dizendo que alguma coisa não foi configurada. Se isso aparecer para você, mais uma vez, reinicie o sistema, que geralmente resolve. E pronto! Finalmente aparece aqui a tela de login do seu usuário para você acessar o sistema. Claro, você passou por tudo isso uma única vez. A partir de agora, sempre que você conectar o segundo disco USB ao seu computador, você virá direto para esta tela aqui, sem ter que passar pelas configurações toda vez que iniciar uma sessão. Então, coloque aqui a sua senha de usuário e aperta Enter e... perfeito! Finalmente estamos dentro do Cubes OS. Pois bem, como você pode ver, isso é muito semelhante à interface básica do Linux. Se você já passou pelo módulo 2 e instalou o Unix, certamente já está mais ou menos ambientado. Mas, caso ainda não tenha, não se preocupe. Vamos navegar profundamente pelo Cubes ainda nas próximas aulas deste módulo. Mas agora que terminamos de instalar o Cubes como sistema operacional vitalício dentro de um disco USB portátil, eu vou mostrar o que acontece se eu desligá-lo. Para fazer isso, você vem aqui no canto superior direito, clica no seu nome de usuário e vem aqui em Desligar, ou Shutdown, se estiver em inglês. E clique em Desligar novamente, Shutdown.
Agora, se eu desconectar o segundo disco USB, o que vai acontecer é que o computador carregará o sistema operacional que você costumava executar antes. Então, se você tem apenas o Windows, vai rodar que agora vai iniciar o Windows. Se você tem um Dual Boot, vai aparecer aí o sistema que você escolheu como padrão ou então o Grub, para você escolher o sistema que você quer usar. Aqui no meu caso, como eu tenho um multi-boot com alguns sistemas, eu vou acessar aqui direto o menu de boot, clicando na tecla correspondente e iniciar o sistema que eu quero. E aqui está, como você pode ver, é como se o QbesOS nunca tivesse sido rodado aqui nesta máquina. Similar ao que acontece com o Tails. Este é o ponto principal de instalar o QBIS em um pendrive ou qualquer disco USB. Você pode conectá-lo a qualquer computador que execute o QBIS e usar o QBIS neste computador, e quando terminar, o computador voltará ao seu estado original e você pode simplesmente levar esse disco USB onde você quiser e ter um nível de privacidade e cibersegurança ao nível Edward Snowden. Então é isso, na próxima aula eu vou trazer uma visão geral sobre o QbesOS e, em seguida, nas próximas aulas, adentraremos em configurações mais avançadas, de tal forma que você explore ao máximo o que o QbesOS tem à sua disposição. É isso aí, até a próxima!